Sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Irmãos, aqui nós temos o cumprimento da profecia do profeta Joel, ao qual depois Jesus, em Atos capítulo 1, também da mesma forma, pede para que o povo fique em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e então seriam as testemunhas dele para anunciar o Evangelho, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. E o Espírito Santo, irmãos, no dia de Atos, que quando entrou no lugar onde eles estavam reunidos, e ali eles viram como línguas repartidas de fogo que repousou sobre cada um daqueles que estavam ali, e cada um falava uma nova língua conforme o Espírito lhes concedia. E esses homens então saíram dali intrépidos, e Pedro, por sua vez, tem um discurso incisivo, rápido, porém muito contundente, aonde ele alcança, a Bíblia fala, mais de 3.000 almas ao arrependimento e entrega da sua vida para Jesus. E como é importante, irmãos, neste período ao qual nós estamos vivendo, estarmos revestidos do poder do Espírito Santo, estarmos revestidos desta autoridade, desta bênção ao qual Deus nos deu, ao qual Jesus mesmo diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Consolador, e Ele estará junto com vocês até a consumação dos séculos. Então, irmãos, nós precisamos entender algo muito importante. Nós não temos na Bíblia a palavra Trindade, amém? Mas nós temos na Bíblia, irmãos, Jesus dando referência ao Pai, Jesus dando referência ao Espírito, ao qual, irmãos, a Bíblia fala, e ele diz que antes da sua ascensão, eu vou para o Pai, mas ele enviaria o seu Espírito, que estaria junto com a igreja. E nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. A promessa do Espírito Santo é para a igreja, amém? A promessa do Espírito Santo é para aqueles que nele creem. Se você crê, há uma promessa de Deus. O Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo, ele vem nos reveste de poder e autoridade. Ele vem também para exaltar e glorificar o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em nossa vida. E ele vem também para trazer os dons ao qual a igreja se move, e através destes dons a igreja ela é edificada, amém? Abra comigo em Atos 8,16, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, esse é um assunto bem interessante, porque algumas pessoas, algumas linhas teológicas, elas acreditam que quando a pessoa é batizada nas águas, ela já é automaticamente batizada com o Espírito Santo, amém? Porém, irmãos, nós temos aqui nessa passagem pessoas as quais foram batizadas nas águas, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Como também nós temos em Atos 10, quando Pedro vai à casa de Cornélios, e ali ele ministrando a palavra de Deus, o Espírito tomou aquele lugar e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Atos 8,16 diz assim: portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de nosso Senhor Jesus. Sendo assim, preste atenção, à medida em que Pedro e João lhes impuseram as mãos, recebiam estes o Espírito Santo, amém? Não, nós precisamos entender que há uma distinção bem, aqui nesse texto, bem coerente, falando que aqueles homens aos quais eles foram
e receberam o Evangelho e foram batizados nas águas, amém? Porém, nós podemos ver, conforme diz o texto aqui, que eles não tinham sido batizados ainda com o Espírito Santo. Então Pedro e João, conforme lhe impuseram as mãos, esses homens eram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, como somos pentecostais, não, acho que me enganei. Como somos pentecostais, nós cremos, irmãos, no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nos dons ao qual o Espírito nos dá conforme lhe apraz. E nós cremos, irmãos, que você pode receber o batismo do Espírito Santo, como aqui João e Pedro fizeram sobre esses homens, lhes impuseram as mãos e eles foram batizados. Uma das evidências, diga comigo, uma das evidências é falar em novas línguas. Amém? O falar em novas línguas nos dá a evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Mas não é que, irmãos, é uma regra, consegue compreender? Mas é uma evidência. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: é uma evidência e não uma regra, amém? Que todos aqueles que recebem o batismo podem falar em novas línguas, amém? Então, irmãos, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós então falamos em novas línguas, e aqui nós podemos entender que há vários tipos de línguas. Há línguas de idiomas humanos, ao qual, irmão, quando Pedro sai e prega, em Atos 2, as pessoas que estavam ouvindo Pedro pregar, e eram de várias etnias, vários povos, ouviam Pedro pregar na língua materna deles, e eles se admiraram e viram que isso era manifestação do poder de Deus, amém? Isso é uma das vezes, pastor, porque isso quase não acontece nos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é muito coerente, amém? Pastor, o que isso quer dizer? Alguém aqui vem de um outro país? Não. Há necessidade de falar na língua materna de alguém? Somos todos brasileiros, falamos o português. Então não há necessidade. Naquele momento haviam vários povos de várias nações com várias línguas diferentes, as quais elas precisavam conhecer o Evangelho, pois o Evangelho, através da igreja, foi feito para ser propagado para toda tribo, língua, raça e nação, amém? Nós temos, e também Paulo vai falar numa língua diferente, ao qual nós falamos num idioma que não é dos homens, no idioma ao qual o Espírito intercede por nós, amém? Com gemidos, ao qual, irmão, ele nos ensina a orar e a pedir aquilo que necessitamos ao Pai. Então, irmãos, você provavelmente já ouviu alguém do seu lado falar num idioma totalmente diferente, ao qual talvez você nunca ouviu falar. Uma pessoa falando em um idioma estranho, um idioma que parece que é glossonária, como alguns teólogos chamam, que é falar palavras ou sílabas sem sentidos. Na verdade, essa pessoa não está orando num idioma terreno, mas num idioma espiritual, ao qual esse idioma, o Espírito do Senhor, ele sabe, conhece este idioma, e os anjos não conhecem, os demônios não conhecem, e se há alguém que tem o dom de interpretação, e nesse momento é usado, ele pode discernir essas línguas e traduzi-las para a igreja, se for para a edificação do corpo de Cristo, amém? Tanto que Paulo vai dizer para a igreja, que quando no meio de um culto alguém falar em línguas estranhas, os outros não falam, se calem. Se há alguém que interprete, essa pessoa interprete para a edificação da igreja. Todos conseguem compreender isso? Paulo estava falando para quê? Para que haja coerência no culto, para que não se torne uma bagunça, irmãos. Irmãos, eu falava com o Henrique, hoje infelizmente a fé pentecostal, ela foi muito banalizada. Coisas estranhas as pessoas fazem, às vezes dentro de cultos, as pessoas fazem situações, coisas constrangedoras, usando o que é o Espírito fazendo ela fazer tal coisa. Irmãos, Paulo também deixa muito escrito, muito bem dito, o Espírito ele é sujeito
sujeito ao profeta. Então nós precisamos entender, irmãos, o Espírito pode te tomar em poder e autoridade, pode você ser cheio, eu sei que às vezes quando a gente é tocado por Deus de uma maneira extraordinária, as nossas emoções afloram, nós choramos, nós rimos, nós caímos no chão, né? Nós nos prostramos, nós nos humilhamos, mas algumas pessoas acabam muitas vezes extravasando isso de uma maneira ao qual é dela, é pessoal. Pastor, é pecado? Isso não é pecado, mas isso não é uma questão, irmãos, de uma necessidade. Então o que nós fazemos muitas vezes, nós temos o cuidado, irmão, de que se houver alguma evidência que for um pouco extravagante, né? Porque a gente, infelizmente, nós temos. Não sei se você já ouviu falar, houve um avivamento no Canadá. Alguém já ouviu falar sobre o avivamento do Canadá? Em Toronto, no aeroporto, na igreja do aeroporto. Irmãos, foi um mover de Deus muito lindo, Senhor. Muitas pessoas foram alcançadas, foram tocadas. Só que, irmãos, todo avivamento ele precisa ter, junto com o avivamento, o ensinamento do que é doutrina bíblica, amém? Para quê? Para que não haja esses paradigmas. Então, no meio da igreja, as pessoas eram tocadas por Deus e algumas começavam a uivar como se fosse louco. E isso, irmãos, é uma coisa que eu disse, bota no Espírito, mas quem faz são as pessoas. Tem necessidade disso? Não. Mas, por causa, digamos, de coisas semelhantes a essas, algumas pessoas colocaram os pentecostais como uma linha teológica, né, que usa mais a emoção do que a razão. E isso não é verdade, amém? Consegue compreender? Amém? Então, irmãos, claro, irmãos, que Deus pode tocar, claro que você pode falar em novas línguas, claro que você pode vir a cair, ser tocado pelo Espírito, você pode falar em novas línguas, você pode bater palmas. Há manifestações que o Espírito ele traz em nossa vida para a nossa edificação pessoal. Porém, nós precisamos entender que alguns excessos nós precisamos conter, porque o Espírito ele é sujeito ao profeta. E de forma ao qual muitas vezes, irmãos, algumas pessoas precisam entender que muitas vezes um novo convertido não vai entender esse tipo de coisa. Mas nós podemos ver em Atos capítulo de número 2, que quando eles saem de dentro do templo, e eram 9 horas da manhã, as pessoas olharam para eles e disseram: estes homens estão embriagados a esta hora da manhã. E identificaram eles como se eles estivessem bêbados. Irmãos, escute, só existem 2 formas de você identificar uma pessoa bêbada: ou pelo mau cheiro do álcool, ou então pela maneira que ela vai se portar ou caminhar. Porque você sabe como uma pessoa embriagada, ela não consegue manter muito tempo o equilíbrio. Então ela pode cambalear, ela pode não caminhar de uma maneira correta. Então eles olharam, eu acredito que não cheiraram, porque eles não estavam embriagados de álcool, amém? Eles olharam e viram talvez aqueles homens saindo caminhando, cambaleando, olharam para eles: isso é lícito? A essa hora da manhã eles estarem bêbados? Então houve uma manifestação do poder de Deus sobre a vida daqueles homens, aonde eles foram tocados de uma maneira que eles saíram de lá de forma diferente, caminhando de um jeito ao qual não era tradicional, amém? Aqueles homens olharam e se escandalizaram com aquilo. Mas então Pedro toma a palavra e ele fala: o que acontece aqui não é embriaguez, mas é a manifestação da profecia do profeta Joel, ao qual Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Então, irmãos, por isso nós cremos que a manifestação do Espírito Santo, ela muitas vezes vai nos tocar de algumas formas, aos quais, primeiro, escute, nós não perderemos o nosso sentido, amém? Amém. A não ser, irmão, escute, se houver um arrebatamento de espírito. Pastor, o que é isso? E algumas pessoas que são tocadas pelo Espírito, e aonde Deus as fazem elas desmaiar, e elas então falam, vão talvez ter uma experiência como Paulo, que ele diz que não sabe se no corpo ou fora dele, subiu ao terceiro céu e viu coisas que eram inefáceis aos homens saberem. Então aí sim, irmãos, nós tivemos uma vez numa vigília, numa igreja aqui no centro, aonde Deus arrebatou um jovem. E esse jovem, irmãos, ele ficou
desacordado quase 40 minutos. E detalhe, a pressão sanguínea dele baixou durante esse período e quase que a boca dele ficou roxa. E nós ficamos preocupados porque o menino não voltava assim. Ele ficou ali por 40 minutos desmaiado, né, vendo coisas extraordinárias da parte de Deus. E aí depois voltou assim. E isso é um dos moveres que o Espírito faz. Durante muito tempo, o pastor Benny Hinn, Kent Hagin, foram homens que foram muito defamados, principalmente dentro da teologia brasileira, por causa das manifestações através do Espírito na vida deles, né? Benny Hinn era um homem ao qual ele estendia as mãos e o estádio inteiro caía pelo poder de Deus. Kent Hagin chegava na frente das pessoas, olhava para as pessoas e simplesmente as pessoas começavam a rir e se sentiam alegres de tal maneira que elas não conseguiam se suportarem. Então essas manifestações, irmãos, muitas vezes acontecem e nós muitas vezes não entendemos. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, com a Bíblia através de Jesus Cristo, porque isso não aconteceu só no nosso período. No período de Jesus também aconteceu. Vocês sabem que os fariseus disseram que Jesus operava milagres em nome de Beelzebul? Sabia disso? Então o que eu aprendo, irmãos, é que como os fariseus nunca tinham visto essa manifestação de cura tão extraordinária da parte de Jesus, eles olharam aquilo e eles criticaram e julgaram sem conhecer. Olha, ele opera milagres não é por Deus, é por Beelzebul. E Jesus repreende eles usando uma coisa muito importante. Ele diz: olha, se pecarem contra mim, há perdão. Se pecarem contra o Pai que está nos céus, há perdão. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, isto não tem perdão. Pastor, o que é pecar ao Espírito Santo? É você atribuir algo que é do Espírito a uma manifestação demoníaca. Pastor, eu não tenho discernimento de Espírito. Se você não tem discernimento de Espírito, não fale. Consegue compreender? Eu não sei se é Deus, se não é. Então não fale. É melhor você ficar em silêncio com dúvida do que você falar uma coisa que você vai para o inferno. Consegue compreender? Porque se você pecar contra o Espírito, não tem perdão. Então a coisa é muito mais pesada do que a gente imagina. Por que eu estou lhe falando? Porque, irmãos, nós como igreja, nós precisamos também nos mover no Espírito, irmãos. Nós devemos adorar no Espírito. A Bíblia fala e Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, irmãos. Aleluia. Irmãos, a igreja primitiva, se você pegar Atos a partir do capítulo de número 2, ela era uma igreja que se movia no Espírito. As pessoas entravam e vinha uma pessoa e entregava algo da parte de Deus, outro vinha e revelava o mistério da vida dela, e as pessoas se moviam, e isso trazia edificação para a igreja, porque não era somente o pastor, o ministro, mas a igreja se movia no Espírito. Amém? Oh, gente, a igreja se movia no Espírito. Amém? Amém. Pastor, por que isso não acontece mais? Eu acredito, porque muitas pessoas, eu olho para você, irmãos, eu vejo que algumas pessoas nem estão prestando atenção no que eu estou falando. Algumas pessoas não dão valor ou não respeitam a palavra de Deus. Escute, quem gostariam de ter uma experiência de ouvir Deus falar? Amém. Eu já falei isso, eu vou repetir o primeiro ponto, irmãos. Se você não consegue ter uma comunhão com a palavra, com a Bíblia, você nunca passará para um nível mais profundo. O nível, irmãos, mais simples que Deus tem para falar com o homem é a Bíblia. Consegue compreender o que eu estou falando? Então vamos supor, o pastor prega aqui algo sobre a palavra de Deus. Algo que ele diz: irmãos, nós precisamos jejuar e orar. Amém? Aí você não jejua, você não ora, você não lê a Bíblia. Quando lê a Bíblia é só quando está na igreja, e muitas vezes nem lê na igreja a Bíblia. Você acha que Deus vai falar com você? Não. Irmãos, nós precisamos entender, eu vou usar o texto que eu usei no domingo, que nós devemos buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, é você que tem que buscar. Você parou para compreender o que eu estou falando? É você que tem que buscar uma comunhão com Deus, é você que tem que buscar ter intimidade com Deus, porque, irmãos, eu volto a repetir o que o crente precisa entender. Tudo que você precisava há 2000 anos atrás, quando Jesus disse está
consumado. A parte que Deus precisava fazer já se manifestou. A parte que o Espírito precisava fazer já se manifestou. Ele está sobre a igreja em nome de Jesus, amém? Agora a igreja então precisa se mover. Amém, isso, se mover no Espírito. Mas se mover no Espírito, irmãos, não basta somente uma quinta e um domingo. É pouco, irmãos. Você já parou para pensar você ser casado e só ver sua esposa na quinta e no domingo? Ela iria gostar? Não. Ninguém, porque quando você, irmãos, tem um nível de intimidade, a Bíblia assemelha a igreja e Cristo como um casamento, amém? Nós somos a noiva de Cristo, amém? E o Espírito, irmãos, é um noivo, ao qual quer ter comunhão conosco. Se nós temos pouca comunhão com o noivo, então automaticamente nós vamos pouco ouvir o noivo falar. Porque nós precisamos entender, irmãos, preste atenção. O noivo, ele já está no seu lugar de fala. Quem precisa se aproximar? Nós. Consegue compreender? Quando a Bíblia fala, irmãos, quando Jesus disse está consumado, a Bíblia vai deixar algo bem descrito. O véu se rasgou e a rocha se fendeu. O que isso quer dizer? Irmãos, para falar com Deus antigamente no Velho Testamento, só um homem podia, que era o sacerdote. Era ele quem começava lá no átrio fazer o sacrifício, fazia a propiciação, fazia ali o incensário, e era ele que entrava no santo dos santos. Ele trazia as mãos sempre sujas de sangue, para representar o sacrifício do povo em arrependimento dos pecados. Ele pegava as mãos sujas de sangue, na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, sujava os quatro cantos, se prostrava e esperava que a presença, a Shekinah, se manifestasse ali em cima da Arca da Aliança entre os dois anjos. Ali Deus falava com o sacerdote, a resposta de uma nação inteira. Você está entendendo o que eu estou falando agora, irmãos? Escute, o nosso Deus, ele age de maneira coletiva ainda, amém? Mas nós precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco de maneira individual. Por isso, irmãos, que nós usamos muito a passagem de 1 Pedro 2,9. Bota para nós, por gentileza, de 1 Pedro 2,9, para você entender quem você é em Cristo Jesus. É desse versículo que nós tiramos o nome da igreja. Porém, vós sois geração, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes reais, amém? Nós temos acesso ao Pai através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Foi Ele mesmo quem disse que tudo que nós orarmos pedindo ao Pai, do nome dEle, assim Ele fará. Amém. Porém, irmãos, nós precisamos usar as armas que nós temos nas mãos, chamadas, irmãos, de dons espirituais, ao qual nós somos edificados. Nós precisamos entender que aqui dentro, irmãos, o que nos move não é o que recebemos, não é o que temos, não é o que passamos, não é as dificuldades, não é os problemas. O que nos move aqui dentro é a vontade de Deus sobre a nossa vida, que ela é soberana. Para isso eu preciso andar no Espírito, aleluia. Andar no Espírito, irmãos. Jesus andou no Espírito. Lucas capítulo 4, coloquem para nós por gentileza. Nós vamos ler o texto de Lucas para que você entenda. Quando começou o ministério de Jesus Cristo? Pelo Espírito Santo, Jesus retornou do Jordão e foi conduzido para onde? Pelo Espírito. Onde enfrentou a tentação do diabo por 40. Irmãos, quem levou Jesus para ser tentado? E eu gosto do Evangelho de Lucas porque é o único Evangelho que fala isso. E depois de Jesus ter sido batizado nas águas, o Espírito se manifestar de forma corpórea como um corpo, e de Deus rasgar o céu e dizer: este é meu filho a quem me compraz. Ali, irmãos, se cumpria o propósito do ministério de Jesus, ao qual ele passou pela aprovação do diabo, e dali, irmãos, ele saiu e voltou, sabe para onde? Pergunta: para onde, pastor? Para
para o templo onde ele nasceu. E ali, irmãos, ele foi escolhido no dia para ler. Teve uma oportunidade, então ele pegou o pergaminho do profeta Isaías. E ele disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar as boas novas, para anunciar o Evangelho da salvação, aleluia, sobre todos aqueles que estão quebrantados de coração, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus diz: hoje se cumpre estas escrituras. Certa pessoa uma vez me questionou: pastor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo para ter ministério? Eu disse: irmão, se até Jesus começou o ministério dele depois do batismo com o Espírito Santo, que sobra para nós. Dizer que eu não preciso do Espírito Santo é negar a fé, é negar a presença do Senhor nas nossas vidas. E nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. E é interessante que Paulo vai dizer isso: não entristeceis ao qual fosse selados, aleluia. Não entristeceis, não faça dele pouco caso, não negligencia a comunhão com o Espírito, não negligencia uma vida de oração, não negligencia uma vida de jejum, não negligencie o seu chamado e a sua vocação. Irmão, deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu não sei se você ainda arde no seu coração a questão ministerial, a questão de ser uma referência dentro da casa do Senhor. Mas, irmãos, desde que me converti, eu tinha algo no meu coração. Eu quero fazer a diferença, eu quero servir a Jesus, eu quero proclamar as boas novas, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero ser uma pessoa que vai entregar a vida e vai se usar a sua vida para fazer a vontade de Deus, irmãos. Então, irmãos, a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi pregar o Evangelho para todos os meus familiares. A cada um, irmão, a cada familiar, a cada pessoa eu visitei na casa. E olha que por parte do meu pai não é pouca gente. A minha irmã está com 30, eu estou com... não vou falar quanto tempo. Estou com alguns poucos anos. Minha irmã é 10 anos mais nova que ela, deve estar com 17 agora. Não, brincadeira. Ela está com 32. E nos 15 anos da minha irmã, só para você ter uma ideia, só de primos da parte do meu pai eram mais de 50. Mais de 50. Meu avô não tinha televisão. Meus filhos acabaram tudo indo nessa mesma pegada. Então era muita gente. Irmãos, eu falei do Evangelho para todos. Todos seguiram Jesus? Eu não tenho poder de escolha por eles, mas eu tenho a obrigação de anunciar e pregar as boas novas. Você está entendendo? Uma das coisas que nós precisamos entender: a responsabilidade nossa não é das pessoas aceitarem Jesus. A nossa responsabilidade é de anunciar Jesus. Porque quem convence do pecado e do juízo? O Espírito Santo, amém? Você consegue compreender o que eu estou falando essa noite? Nós devemos nos revestir, de podermos ter uma vida em comunhão, porque, irmãos, o crente, muitas vezes, ele vai negligenciando o Espírito, a palavra, a vida de comunhão, oração, sabe? E aí parece que ele vai diminuindo a busca, diminuindo o fervor, diminuindo o primeiro amor. Aí a gente já começa a achar que não dá, que não pode, que não consegue. A gente começa, irmãos, a arranjar, porque a gente é muito bom de arranjar desculpa para as coisas que a gente não quer fazer, não é verdade? A gente é bom, irmãos, né? Eu tenho costume de brincar e dizer que tem crente bombril. Conhece crente bombril? 1001 desculpas para não fazer. Muita gente é assim, irmão. Você pode colocar todo tipo de desculpa na frente do que você deve fazer, que você precisa entender: você foi salvo. Jesus morreu por você. Você está entendendo? A Bíblia fala, escute, não foi seu irmão que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu o seu irmão. Jesus disse: eu morri pelo seu irmão, e o seu irmão disse sim ao amor de Jesus. Você compreende como todos os que estão aqui dentro disseram sim para o amor de Jesus, amém? Amém. Quando você diz sim para o amor de Jesus, irmãos, você precisa entender que esse amor, ele é carregado também de você ter uma vida agora de compromisso com esse amor. Lembra quando Jesus visita Pedro depois que ele está pescando? Pedro foi meio que sem vergonha, aceitou Jesus, mas guardou os barcos. Para quê? Irmãos, escute algo em nome de Jesus.
quem tem chamado não tem plano B. Não tem essa história de plano B. Pedro deixou lá os barcos guardados, se a casa não dá certo, volta a pescar. Isso, irmãos, traz referência àquilo que Jesus disse: aquele que botou a mão no arado e olhou para trás não é digno de seguir. Ah, pastor, mas é que está difícil, irmãos. Ninguém disse que seria fácil. Eu volto a repetir, irmãos, estude a vida dos apóstolos e você verá que só um morreu de causas naturais. Os outros, irmãos, morreram por amor ao Evangelho. E detalhe, irmãos, João, enquanto estava na ilha de Patmos, ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, irmãos. Ele foi torturado por amor do Evangelho. Só que hoje, o que a igreja acha que é perseguição, né? Ah, pastor, estão falando mal de mim, estão perseguindo. Irmão, isso não é perseguição. Ah, pastor, estão inventando mentira no meu nome, pastor. Isso não é perseguição, não. Perseguição, irmãos, era quando os homens e as mulheres de Deus eram jogados dentro das arenas para serem comidas pelos leões. Era quando os homens e as mulheres eram amarrados, irmãos, em praça pública, vestidos com saco desenhado demônios, e ateavam fogo neles para que todos vissem o final das pessoas. Isso nós chamamos de mártires, ao qual, irmãos, nós, graças pela Constituição Nacional, você sabia disso? Você sabia que se alguém entrar aqui dentro e tentar atrapalhar o culto, essa pessoa vai presa? Você sabia disso? Isso aqui é um lugar, irmãos, que ele tem um aval diferente dos outros lugares. Ninguém pode entrar aqui e atrapalhar o culto. Nós temos a liberdade de cultuar o Senhor e ninguém pode dizer que nós não podemos cultuá-lo. Então nós somos livres. Só que, irmãos, as pessoas compreendem libertinagem com liberdade. Porque eu sou livre, eu vou quando eu quero. Porque eu sou livre, eu faço quando eu posso. Já parou que a maioria das pessoas vem ao culto quando elas querem ou quando elas sentem necessidades? Já parou para pensar isso? Irmãos, nós precisamos entender. Tem alguém aqui, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que serve a Jesus? Amém. Nem todo mundo respondeu, vou repetir, tem alguém aqui. Todos que estão aqui servem a Jesus? Amém. Então você não tem mais liberdade. Amém. Ele não é seu Senhor e Salvador? Amém. Ele é ou não é? Amém. Se Ele é teu Senhor, quem governa a sua vida? Amém. Aleluia. Então olha para o irmão que está do seu lado para ele ter fé e diga assim: Jesus, guarda a minha vida, e é Ele quem governa a minha vida. Aleluia. Depois você mente para o irmão aí do lado, tá? Não foi o pastor. Você está entendendo? Quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, irmãos, nós temos agora, irmãos, na nossa mente o entendimento de que eu tenho que servir Jesus, que eu tenho que pregar as boas novas. Irmãos, por que eu estou falando isso? Estou te falando isso, irmãos. É o básico para alguém que quer ter comunhão com Deus. Porque, irmãos, já parou para pensar uma coisa, irmãos? No Velho Testamento, tanto como no Novo Testamento, Deus falava com homens distintos, com propósitos. No Velho Testamento só com os profetas. Quem eram os profetas? Os homens que tinham compromisso com Deus, aos quais os outros não tinham. Irmão, você já parou para pensar que Jesus, ele fala sobre os profetas? E ele diz que os profetas vinham para o povo, e o povo fazia o que com o profeta? Os matavam, os perseguiam. Porque a palavra, muitas vezes, que os profetas traziam para o povo, era de conserto com Deus. E o povo gostava disso? O povo não gosta de andar conforme a vontade de Deus. A gente gosta de andar conforme a nossa própria vontade. Como é gostoso ser dono do próprio nariz, não é verdade? Acordar a hora que... Se não seria bom se você pudesse acordar a hora que você quisesse, dormir a hora que você quisesse, comesse o que você quisesse? Não seria ótimo? Você faz isso? Porque, irmãos, a grande maioria que está aqui já são adultos. E nós sabemos que adultos têm responsabilidades. Agora, quem anda com Jesus tem responsabilidades ainda maiores. Você consegue compreender o que eu estou falando? Se você não consegue
fazer o básico, você acha que Deus vai ter uma intimidade mais profunda com você? Não. Irmãos, nós precisamos entender. O nosso relacionamento com Deus é recíproco. Tem que haver reciprocidade. Isso aí mesmo. Tem que haver. Por quê? Presta atenção. Jesus já pagou o preço para que você pudesse estar. Foi Ele quem fez primeiro, não foi você. Agora quem precisa corresponder ao amor de Jesus? Nós. Se nós não correspondemos ao amor de Jesus, nós, irmãos, não conseguimos nos aproximar. Foi o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me ama? Ele diz, como amigo, sim, será. Jesus pergunta de novo, Pedro, teu amor é ágape, é sacrificial? Ele diz, como amigo, é Senhor. Então Jesus diz, Pedro, como amigo, tu me ama? Pedro disse, sim. Ele diz, Pedro, te prepara, porque hoje vai para onde tu quer e faz o que quiser. Mas vai chegar um tempo na sua vida que os outros que vão te conduzir. E para onde vão te conduzir, você não vai gostar, mas você vai ter que ir. Jesus estava falando da maneira que Pedro seria morto. Irmãos, Pedro não podia entender ali, porque ele não tinha ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Não havia entrado dentro dele este amor incondicional. Porém, depois, Pedro, irmão, quando foi crucificado, outros historiadores que não permitiam que crucificassem ele, como Jesus, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos o propósito, quando nós buscamos, nós precisamos, precisa de haver disponibilidade no nosso coração de ter comunhão com Deus, amém? Precisa haver disponibilidade de termos comunhão com o Espírito Santo. Precisa de disponibilidade no nosso interior em nos doarmos a Deus, para que Deus se relacione conosco, irmão. Porque no momento que Deus vê que você está sendo correspondente ao amor dele, irmão, Ele sabe que em você Ele pode confiar. E se Ele pode confiar, Ele pode colocar nos teus ouvidos as palavras dele, para serem anunciadas, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nessa noite eu vou para o irmão assim, você gostaria de 2024 ouvir mais a Deus? Amém, glória a Deus. Mas diga para ele assim, não basta ouvir. Não basta ouvir. Tem que obedecer. Porque tem muita gente não ouvindo, mas não obedecendo. Você está entendendo? É o segundo passo para você aumentar o seu nível de intimidade com Deus. Porque o que acontece, irmão? Todos que estamos aqui temos a disponibilidade de ouvir, não é verdade? Muitos não prestam atenção, mas temos a disponibilidade de ouvir. Porém, nós precisamos entender que não adianta somente ouvir, sair daqui e não cumprir na minha vida. O que eu estou mostrando para Deus? Que eu não tenho disposição a uma intimidade com o Espírito. Irmãos, se eu não tenho disponibilidade com a palavra, eu vou ter com o Espírito? A palavra é fácil, irmãos. É só você abrir sua Bíblia, é só você pegar seu smartphone e você ler. Pastor, é complicado de compreender. Irmãos, hoje você tem uma arma na mão que no meu tempo de conversão não tinha. Chamada de Google. O pai dos amansa burro. Quem já pegou esse tempo de escola aí? O meu dicionário, como é que seus pais chamavam o dicionário? Não chamava assim amansa burro? Eu peguei essa fase também. Irmãos, o que eu fazia? Quando eu queria aprender a palavra, eu tinha que comprar dicionários, livros, para estudar, para poder compreender a palavra. O problema da grande maioria hoje dos crentes é que se ele leu, e tem Bíblias que tem ainda nos rodapés de estudo, referência bíblica, basta só você deixar de ser preguiçoso e pesquisar. Você está entendendo? Porque, irmãos, tudo que eu quero buscar de conhecimento, eu preciso me aprofundar. Irmãos, Deus me revelou uma coisa sobre a palavra dele, que um amigo meu que hoje é formado em teologia, ele usou para fazer, como é que se diz no final? Pensei que era facção agora. TCC, isso? TCC dele pediu permissão de mandar escrita para ele. Uma vez eu fui pregar na igreja dele e eu disse que a palavra de Deus é como um mar no oceano. Amém? E não como um mar no oceano, principalmente agora no verão, né? A gente tem muita gente que vai lá para quê? Para molhar um bico, para se refrescar, não é? É só para isso, entendeu? Você vai ali para se refrescar. Mas, irmãos,
existe outra classe de pessoas que são mergulhadores profissionais. Eles querem a beira da praia? Não. Só que, irmão, para poder estudar a profundeza do mar, eles não podem ir somente com os pulmões deles. Então eles se enchem de artifícios. Eles pegam bombas de oxigênio, máscara para colocar, roupa preparada para o frio. E ali, irmãos, eles não ficam no lugar raso, eles vão em profundidade. E na profundidade é que eles vão conhecer os mistérios. Você sabia que o homem conhece menos do oceano do que do espaço? Você sabia disso? Por quê, irmãos? Porque poucos têm interesse no oceano. A palavra de Deus é assim, irmãos. Tem crente que vem aqui para a igreja só para molhar um livro. Vou lá para pegar uma bênção, pastor. Mas tem uns não, tem uns que querem se aprofundar, que querem mergulhar, que querem profundidade, que querem intimidade. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus vai se revelar para você. A palavra vai se expandir sobre os teus olhos. E você vai ter comunhão com o Espírito. Porque, irmãos, a reciprocidade depende de nós. Deus quer se revelar de maneira extraordinária, amém? Mas será que eu quero conhecer o Espírito de maneira extraordinária? Essa é a chave, ao qual, irmãos, eu preciso buscar comunhão, eu preciso buscar intimidade, eu preciso buscar uma vida ao qual, onde eu me entrego em oração, ao qual, irmãos, quantas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que não falam mistério mais. Eu tinha um irmão aqui na igreja, que era uma luta com o irmão, porque ele só falava assim: pastor, eu só consigo falar em mistério quando eu estou cheio. Eu disse: não, tu se esvazia-se então, porque eu falo em todo instante, qualquer momento, porque nós precisamos entender, dom Deus nos dá, amém? Amém. Preste atenção, se Deus nos dá o dom, quem usa o dom? Amém? Amém. Então o dom é nosso. Se o Espírito Santo te deu o dom de falar em novas línguas, quem fala em novas línguas? Aleluia! Porque tem muito crente, irmão, quando você vai orar pelo batismo com o Espírito Santo, você impõe as mãos e ora pela pessoa, e a pessoa fica aleluia, 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 e você já está louco para pegar nas orelhas dela e dizer assim: não é aleluia, irmão, é mistério, é mistério. Pastor, mas eu não senti nada. Irmãos, é fé, não é sentir. Pastor, tem uma pessoa que diz: pastor, mas será que não vai ser eu que vou estar? Claro que é você que fala em línguas estranhas. O Espírito derrama um dom, e você que fala em novas línguas. Pronto, irmãos. Pastor, mas eu tenho medo que seja algo de mim. É algo de você dado pelo Espírito. Amém. Você está entendendo? Então, quando eu entendo isso, por que eu estou falando essas coisas? Porque tem muita gente que não pergunta, mas tem dúvidas. E daí chega na hora: vamos orar para que todos sejam batizados pelo Espírito Santo. Quando impõe as mãos, Senhor, que ele seja batizado, que haja evidência, Senhor, se possível, fale em novas línguas. E aí, irmão, você solta, deixa o Espírito fluir na sua vida, e você, diga para o irmão que está falando: eu que falo em mistérios. E aí você chegará lá bacana pela sua dele, você fala em mistérios. Você está entendendo isso, irmãos? E aí, irmãos, não há somente o falar em mistérios, mas há uma variedade de línguas estranhas também. Há a interpretação das línguas estranhas também. Há o dom de profetizar, dom de fé. E você está entendendo? O dom de discernir espíritos. Aos dons ao qual o Espírito ele quer nos encher a igreja. Mas a igreja não quer buscar os dons. Por quê? Porque tem que ter um preço a se pagar. De comunhão com Deus, com a palavra. Buscar o Espírito. Entrar em comunhão. Sabe? Jejuar, buscar, vigiar a boca, vigiar os olhos, vigiar os ouvidos, viver em comunhão com o Espírito. Você vai vivendo, irmãos, quando você menos espera. Os dons começam a se manifestar na sua vida. E aí, quando você menos espera, você olha para uma pessoa, o Espírito fala. E aí a gente fica aquele fiozinho na barriga: e agora, Jesus? Fala ou não fala? Será que é ou não é? Te dá um conselho: se você está em comunhão com Deus, se você está uma vida em santidade, se você está aqui no canal, ligado com os céus, pode falar que é Deus falando. Se você, pastor, mas eu briguei com o marido hoje, não fala. Mas eu menti, não fala.
Ah, mas eu estou irado, então eu falo. Nós precisamos entender. Se nós queremos ser usados, nós precisamos ser ousados numa vida em comunhão com Deus. E aí, irmãos, Deus vai curando. Irmãos, às vezes, irmãos, escute. Você sabia que a unção compartilhada, alguém sabia disso? Unção compartilhada, o que é isso, pastor? Deus derrama nesse lugar uma unção profética. E aí o que aconteceu? Deus pode te revelar algo para entregar para outra pessoa. Mas pastor, eu não tenho dom, não precisa ter. Você está debaixo de uma unção, que ela é compartilhada com todos. E aí então Deus pode te usar. Aí, irmãos, muitas vezes eu vi pessoas dizendo: ah, pastor, o que o senhor entregou por irmão, Deus tinha falado para me entregar. Só que como eu fiquei com medo, Deus vai e levanta outra pessoa para falar. Eu dou um conselho, irmãos. Nós, como igreja, precisamos nos mover nos dons. Nós, como igreja, precisamos nos mover no sobre. Mas para isso ser uma evidência na nossa vida, nós precisamos devemos buscar ter uma comunhão com Deus. Então, preste atenção, irmãos. 3 coisas básicas para você fazer na sua vida: orar, jejuar e estudar a palavra. Irmão, se você não faz essas 3 coisas, você está deixando a desejar em alguma área da sua vida por Deus. Eu volto a repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes em conselhos pastorais. A pessoa vem para mim e traz um monte de problema. Eu pergunto para ela: você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a Bíblia? Normalmente, 1, 2 ou 3 coisas dessas daqui ela não está fazendo mais. Então, muitas vezes, irmãos, o que você necessita não é solução do seu problema, é ter comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque aí Deus vai trazer clareza aos teus olhos, para que você possa resolver o problema. Deus vai lhe mostrar o inimigo agindo, Deus vai lhe mostrar a estratégia, Deus vai lhe dizer como orar através do Espírito, Deus vai dizer como agir através do Espírito. E aí, irmão, você vai começar a vencer as suas batalhas, tendo comunhão com o Espírito através desta vida de oração. Só que nós, o quê? Eu estou cansado, cheguei cansado em casa. Eu vou deitar e vou dormir. Amanhã, se der, eu oro. Amanhã, se der, eu jejum. Amanhã, se der, eu leio a Bíblia. Amanhã, se der. Você está entendendo? Irmãos, escute o que eu vou dizer. São coisas básicas para todo crente: Bíblia, jejum e oração. Diga comigo: eu preciso ter comunhão com a Bíblia, jejum e oração. Isso é o básico. Isso é o básico. Quer se aprofundar? Nem todo mundo tem. Quer se aprofundar? Diga para a pessoa: obediência, culto. Porque, irmãos, sem fé, a fé vem por onde, irmãos? Por ouvir. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, você para para pensar, tá? Você acorda de manhã, você entra na rede social, porque hoje em dia o pessoal não escuta mais rádio, não liga mais TV, é rede social. É fofoca, é traição, é morte, é tudo quanto é coisa ruim, não é verdade? Você já acorda de manhã tendo notícia ruim. Aí você abre o WhatsApp, alguém contando uma coisa ruim, alguém falando alguma coisa, é assim. Aí você vai para o trabalho, chega no trabalho. Aí tem um que acordou com o pé esquerdo lá. Você dá bom dia, bem te olha na cara. Aí você vai atender clientes mal-humorados. Você vai ouvir coisas que você não precisava ouvir. Então o seu dia, você passa o dia inteiro somente ouvindo negatividade, somente ouvindo coisas ruins, somente ouvindo coisas que não agradam, somente dizendo que não vai dar, não consigo, não posso, e agora vai cortar a luz, vai cortar a água, não tem dinheiro para isso, não tem aquilo outro.
como vai ser, ó céus, ó vida, ó azar. Chega no final do dia, você quer ir na igreja? Eu quero deitar e dormir. Só que deixa eu dizer uma coisa, dormir não resolve o problema. Uma vida em comunhão com Deus, sim. Amém. Não é que o problema vai se resolver na hora, mas Deus vai te dar forças para você vencer esse problema. Amém. Você compreender o que eu estou falando? Porque, irmão, crente, entenda uma coisa, crente, tem coisa que você não resolve na hora. Tem coisa que você tem que ter uma vida de sabedoria com Deus, de busca do Espírito, aí você vai. E não é fácil às vezes. Aí vem a vontade de desistir, vem o desânimo, aí vem a vontade de não frequentar mais a igreja, vem um monte de coisa, aí você repensa, o diabo coloca um monte de setas. Se você não tem uma vida de oração, isso vai crescendo dentro de você. Porque não presta atenção, tudo que você alimenta em você cresce. Tudo. Por isso que eu digo, principalmente para pessoas melancólicas, cuide o que você ouve. Porque as pessoas que elas têm uma característica melancólicas, elas têm mais facilidade de serem negativas. Irmãos, presta atenção, Deus não divide a glória dele com... E tem gente que cultua o problema. Tem gente que não é somente ter um problema, né? Esse aqui é o meu problema. Tem gente que leva o problema para tudo quanto é lugar. Vai para o trabalho, chega para os colegas, vai pessoal, não apresentou Jesus, nunca falou do amor de Deus, mas esse aqui é o meu problema. O meu problema tem a tripé, dá para colocar até um livrinho em cima, e meu problema, como ele é meu, e eu gosto dele, ele me causa muita dor de cabeça, desânimo, vontade de tomar remédio, dormir a noite inteira, ele me causa situações que me desagradam, mas é meu problema. Aí você chega em casa, né? Ei, marido, olha o que eu trouxe aqui para nós. Aí, mulher, olha o que eu trouxe para nós. E o problema que poderia ser pequeno se torna algo. Aí você anda com ele para tudo quanto é lado, só fala dele. Só fala dele. Meu problema, porque isso, que aquilo, outro, tudo. Tem até uma teologia meia espírita no meio da igreja, Eu já vi até umas pessoas dizendo, pastor, a minha cruz é meu marido, a minha cruz é meu filho. Não, a tua cruz é você. Não bota a culpa dos outros de coisa que é sua. A Bíblia fala, tome cada um a sua própria, não é do seu marido, não é do seu filho, não é do seu vizinho, é a sua própria, é a minha cruz. Jesus não disse, carregue a cruz do fulano, não. Negue-se a si mesmo e tome a cada um a sua própria. E siga-me. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos agora mudando porque, irmãos, o Evangelho é uma das poucas religiões, irmãos, que exige de nós uma mudança de pensamento, que exige de nós uma metanoia na nossa mente. A gente precisa mudar aqui. Se não mudar aqui, irmão, nada vai mudar na sua volta. Enquanto você tiver a mesma mente que você tinha antes de conhecer o Evangelho, você vai continuar passando pelas mesmas coisas, enfrentando as mesmas coisas. Você precisa mudar a sua mente. Porque se você não mudar a mente, você não vai conseguir ter comunhão com Deus. Jesus lutou, preste atenção, contra principados e potestades. Jesus lutou contra o pensamento dos homens daquele período, principalmente agora no período greco-romano, onde tinha muitos filósofos. E Jesus lutou contra a religiosidade dos fariseus, para que mudasse a mentalidade daqueles homens. Jesus pegou homens incultos, como Pedro, que andava com uma espada na bainha,
E através do Espírito, Pedro entendeu o propósito. Através do Espírito, esses homens começaram a viver um novo estilo de vida. Por que eu estou falando isso? Porque só no Espírito, irmãos, que a gente vai conseguir uma mudança. Em nós mesmos não tem condições. Mas se nós tivermos comunhão com o Espírito, irmãos, nós permitimos que o Espírito nos molde segundo a palavra de Deus e nos transforme conforme a vontade do Espírito Santo. Mas eu tenho que me disponibilizar a ter comunhão com o Espírito. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Então, irmãos, 2024, eu te convido a nós andarmos no Espírito. Buscarmos a viver no Espírito. Temos comunhão com o Espírito de Deus, irmãos. Como eu começo isso, pastor? Eu falei: jejum, oração e Bíblia.